Oi pessoal, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês essa bolsa linda feita em fio de juta, que é uma fibra natural, trazendo toda elegância para a bolsa e deixando ela com esse ar rústico, meio boho, que fica maravilhosa. Essa bolsa ficou super delicada, com, olha, esses detalhezinhos aqui em cima, essa alça que também é trabalhada no fio de juta e ela fica com esse torcidinho. Eu vou mostrar para vocês também como fazer. E o interessante dessa bolsa é que vocês utilizam somente o fio de juta para fazê-la. E caso vocês tenham também etiquetinha, mas é uma bolsa que não há custo para vocês, por exemplo, de mosquetão ou algum outro acessório. Então é uma bolsa simples de ser confeccionada e que fica maravilhosa, toda trabalhada mesmo no crochê. Olha esse ponto, gente, que detalhe maravilhoso que fica. É uma bolsa que tem um espaço bem legal por dentro, ó. Não há necessidade de colocar forro. Caso vocês queiram, vocês podem até colocar um imãzinho aqui para fechar a bolsa. Mas olha, por dentro ela fica assim. Aqui, olha o detalhe dos pontos. A parte de trás, ela não tem começo e não tem fim. A gente não consegue ver emenda nenhuma na bolsa, então ela fica muito, muito linda. Este é o espaço que ela tem aqui por baixo, um espaço bem legal. Podem fazer que vocês vão amar e vocês vão vender, vai ser sucesso. Então, se você gostou, fica comigo que eu vou te mostrar como fazer. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem as notificações para receber os próximos vídeos. Caso queiram apoiar o canal, cliquem aqui no Valeu Demais e deixem também o seu joinha, que isso me ajuda muito. Deixem aqui nos comentários também sugestões para próximos vídeos e me contem como ficou a bolsa de vocês, que eu amo saber. E caso vocês façam, também me marquem no Instagram. E é isso, gente, bora fazer! E o material que nós vamos utilizar para fazer essa bolsa, aqui eu utilizei fio de juta, o F3 da marca Sisal Sul. Este fio F3, ele tem essa classificação de F1, F2, F3, porque aqui essa juta tem 3 fios. Então, essa é a classificação, ó. Se a gente abrir, ele tem os 3 fiozinhos de juta. Por isso que ele é o F3, porque a gente trabalha com 3 fiozinhos juntos, já vem tudo junto. E esse que eu trabalhei, que é o F3, eu utilizei uma agulha número 4, utilizei também uma agulha um pouco menor para fazer acabamento, pode ser qualquer número desde que seja menor, para facilitar a gente fazer o acabamento. Uma tesoura, aqui eu utilizei também um giz de lousa, se vocês tiverem um giz de costura, para fazer a marcação, que vocês vão ver que fica muito mais fácil quando a gente for fazer a alça. Uma cola para acabamentos, um marcador para fixar a alça na hora de colocar e uma agulha de tapeceiro. Então, este é o material que a gente vai utilizar e eu coloquei também uma etiquetinha. Essa etiquetinha aqui, ela é de couro. Vocês podem utilizar a etiquetinha caso vocês tenham a etiqueta da marca de vocês. E caso vocês queiram, vocês podem também colocar um ímã para fechar aqui a bolsa ou colocar zíper, forro, mas aqui eu vou mostrar para vocês ela simplesmente feita assim, que fica maravilhosa. Eu não vejo a necessidade da colocação de forro, tá? E a quantidade
fio de juta que nós utilizamos aqui na bolsa foi um total, já considerando com as alças, de 260 gramas. E é isso, gente, bora fazer! Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Eu vou laçar sobre meu dedo fazendo um X, colocar por baixo desta, por cima desta outra e puxar para fora do meu dedo. Puxo as duas linhas e já tenho o meu fio preso na agulha. Agora, nós vamos fazer correntinhas. Eu vou puxar o fio do novelo para ajustar, ficar menor este fio aqui na minha agulha, não muito apertado e também não frouxo, e vou segurar aqui este fio menor. E aqui no fio do novelo, eu vou laçar e fazer correntinhas. Eu laço, passo por dentro desta, laço, passo por dentro dessa. Essas são as correntinhas. Esse nozinho inicial eu não conto como correntinha, e cada vezinho desse que vai se formando é uma correntinha. Então, esse fio ele é meio peludinho, ele acaba ficando, ó. Cada vezinho deste é uma correntinha. Esse que está aqui na minha agulha eu também não conto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vocês vão trabalhar no total de 39 correntinhas, sem contar essa que está aqui na minha agulha. Então, aqui eu tenho as minhas correntinhas, eu tenho a parte da frente da minha correntinha e a parte de trás da minha correntinha. Eu vou trabalhar sobre esses pontinhos na parte de trás. Então, eu tenho aqui meu fio saindo aqui e o meu, logo este pontinho aqui, este nozinho na parte de trás. Eu não vou trabalhar neste, eu vou trabalhar neste segundo aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Então, fico com duas na agulha, laço e tiro os dois. Venho no próximo, pego aqui também neste nozinho, laço, fico com duas na agulha e tiro as duas. E vou fazendo pontos baixos, sempre pegando no nozinho, até o final da minha carreira. Eu trabalhei, então, aqui 38 pontos. Eu tinha 39 correntinhas, só que aqui na primeira que a gente fez, que foi aquela que a gente não considerou, que estava saindo a agulha, eu não vou considerar aqui essa subidinha também. Então, vou considerar a partir do primeiro ponto. Então, meu primeiro ponto está aqui, eu fiz no total 38 pontos, até aqui a minha última. E aqui eu tenho o meu nozinho. Então, aqui agora eu vou fazer uma correntinha, laço e passo por dentro, e vou virar o meu trabalho da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda. E aqui eu tenho a minha agulha, tenho minha correntinha de subida e o meu primeiro ponto aqui. Eu vou trabalhar sobre este primeiro ponto aqui, pegando as duas alcinhas. Então, pego a cabecinha do ponto, deste meu primeiro ponto aqui, laço, fico com duas na agulha e tiro as duas, vou fazer o ponto baixo. Venho aqui no próximo e vou fazer ponto sobre ponto. Pego aqui as duas alcinhas do próximo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto até o final da carreira. E aqui eu fiz 37 pontos e eu vou fazer o último aqui com vocês, que é o meu ponto de número 38. Ele está bem aqui na viradinha, olha, o Vzinho está aqui. Então, vou pegar também este Vzinho aqui como ponto. Então, eu vou laçar e fazer meu último ponto aqui. A mesma coisa que nós fizemos na outra quina. Eu laço, faço uma correntinha e viro da direita para a esquerda. Vou fazer carreiras agora de ida e volta desta mesma forma. Não considero aqui a correntinha, venho no primeiro ponto. Então, meu primeiro ponto está aqui. Aqui está a cabecinha do meu primeiro ponto. Então, ó, aqui eu tenho na agulha, aqui eu tenho a correntinha e meu primeiro ponto aqui. Só para que vocês não se confundam. Então, ó, coloco aqui, pegando as duas alcinhas, para fazer o meu primeiro ponto. E aqui, ao término, também a mesma coisa, que é um pouquinho diferente que o meu ponto vai estar aqui. Então, aqui a mesma coisa, vou fazer ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas do ponto anterior, a cabecinha do ponto, até o final da carreira.
Eu subi aqui no total, então, de 10 carreiras de pontos baixos. Nós fizemos as correntinhas e depois 10 carreiras de pontos baixos, de ida e volta. Agora, para continuar, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a correntinha e vou retornar o meu trabalho. Agora aqui, nós vamos fazer uma carreira completa em toda a volta. Então, nós vamos começar aqui da mesma forma como nós estamos fazendo em pontos baixos e vamos vir até aqui no final. Nas quinas, nós vamos colocar 2 pontos em cada quina. Então, aqui, como eu já estava fazendo, eu vou continuar normalmente fazendo meus 38 pontos baixos da mesma forma como eu estava fazendo. Então, façam novamente mais uma carreira até chegar aqui na beiradinha. Cheguei aqui no final da carreira com 38 pontos. Então, aqui no mesmo lugar onde eu coloquei o meu último ponto, eu vou colocar mais um ponto. Então, mais um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui da lateral. Então, aqui eu fiz 38 pontos, mais um já da próxima carreira. No total, eu vou ter 10 pontos aqui desta parte da lateral, sendo que 2 deles vão estar dentro junto com o outro, dentro da quininha. Então, eu tenho um aqui e vou ter outro aqui. E aqui no meio eu vou trabalhar por 8 pontos. Os pontos aqui na lateral não tem um lugar exato, mas assim, procurem deixar mais ou menos o mesmo espaço entre os pontos. Então, aqui eu vou fazer, ó, posso pegar aqui e eu vou colocar 8 pontos. Então, vou pôr 1, ó, aqui onde tem a correntinha, 2, aqui tem um nozinho, 3, aqui, 4, aqui 5, aqui 6, 7 e 8. Então, 8 pontos e agora eu vou fazer o ponto da lateral. Então, contando aqui com a minha quina, eu já tenho 9 e vou fazer o 10º. O 10º eu já vou fazer no lugar já da parte reta aqui, dessa carreira, onde eu tenho os meus 38 pontos. Então, vou fazer ele junto com o primeirinho aqui. Esse primeiro ponto, ele acontece aqui onde nós temos o nozinho. Então, onde nós iniciamos as nossas correntinhas lá no começo. Então, aqui eu vou colocar a minha agulha, pegando aqui as 2 alcinhas. E aqui, este fio, eu já vou deixar ele escondidinho aqui, para que a gente possa fazer o acabamento também. Já vou fazer um arremate aqui. Então, aqui eu vou fazer um ponto, que é equivalente ao 10º aqui da lateral. Fiz o meu ponto. E agora, eu vou fazer mais um, que é equivalente ao meu ponto aqui da parte reta, onde eu tenho os 38 pontos. E agora, eu vou continuar, já fiz o primeiro ponto aqui da parte reta, tá? Então, eu vou fazer mais 37, aqui ponto sobre ponto, pegando nas 2 alcinhas das correntinhas iniciais. E já aproveitando para esconder também este fio que está aqui fazendo o arremate. Então, façam pontos baixos aqui até o final da carreira. Fiz aqui meus 38 pontos e aqui no mesmo lugar também vou colocar mais um ponto, aqui nessa outra quina. Então, já é o meu ponto de número 1 aqui desta lateral. Agora, eu vou incluir mais 8 pontos aqui dentro. E aqui, ó, se eu trouxer um pouco mais pra cá, ó, eu vou pular esse primeiro espacinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, minha pontinha como ficou.
E agora aqui, nós faríamos o último ponto junto com este outro que nós já temos aqui. Nós já temos o primeiro ponto aqui, e aqui o nosso primeiro ponto, ele tem aquela correntinha de virada. Lembra que a gente faz a correntinha e depois vira? Então, este segundo ponto, ele vai ser equivalente a essa correntinha que eu já tenho aqui. Então, aqui no total, eu completei o ponto de quina e mais 8 pontos. Então, aqui eu vou ficar com 9 pontos e nós vamos fazer o fechamento agora, e a cabecinha do fechamento é que vai ser equivalente ao preenchimento desta correntinha aqui. Então, a correntinha vai ser o corpo do nosso ponto e a cabecinha nós vamos fazer com o fechamento agora. E aí, ela dá a conta certinha que a gente precisa. Então, ó, vou puxar o meu fio pra cá e nós vamos fazer o fechamento. Então, aqui nesta primeira alça, ó, a correntinha está bem aqui. Aqui nesta primeira alcinha, que é o primeiro ponto que eu tenho, eu vou colocar a minha agulha, pegando as duas alcinhas, assim. Vou puxar este meu fio lá pra trás, esta alcinha lá pra trás. Não enganchou aqui. Puxo ela lá pra trás, joguei ela lá pra trás. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, onde eu puxei o fio, nesse espacinho que eu tenho, olha, entre os dois pontos. Coloco aqui a minha laçada e vou ajustar como se fosse um ponto. Então, eu vou puxar bem aqui, ó, essa linha, o fio, para que ele fique do tamanho dos outros pontos, porque aqui ele vai simular a cabecinha do outro ponto. Então, eu laço e passo aqui por dentro, ó, minha agulha virada pra cá, tá? Pra vocês conseguirem passar, tem que ser a agulha virada pra cá. Pra cá, eu não consigo passar, eu puxo tudo. Agulha virada pra cá, laço e passo aqui por dentro. E daqui, com essa alcinha na minha agulha, eu laço e já faço o meu primeiro ponto. Então, aqui eu encerrei o meu ciclo, eu encerrei a quantidade de pontos que eu tenho. Então, aqui deste lado, eu fiquei no total com os meus 10 pontos que eu preciso. Então, apenas para que vocês entendam, aqui nas laterais, eu tenho 10 pontos, e aqui nessa parte reta aqui, eu tenho 38 pontos desse lado, mais 38 pontos desse. Então, eu tenho 38 mais 38 mais 10, que dão o total dos meus 96 pontos que eu preciso. Então, caso vocês estejam fazendo uma bolsa de tamanho diferente, maior ou menor, vocês podem fazer, só que vocês sempre façam múltiplos de 6. Para que essa bolsa dê certo, a gente precisa que tenha múltiplos de 6, tá? Então, agora nós vamos sequenciar esta parte da subidinha agora da bolsa. E aqui com o meu primeiro ponto, aqui eu tenho meu ponto saindo deste lugar, dessa cabecinha aqui. Aqui está o meu ponto seguinte e o segundo. Então, estou saindo daqui, tenho 1, 2, eu vou vir no terceiro. E no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço a minha agulha e venho no terceiro ponto, só pegando a cabecinha, as duas alcinhas do ponto. Laço, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço e tiro mais 2. Este é meu ponto alto. Novamente, vou incluir mais um ponto alto aqui. Laço, coloco no mesmo lugar, no mesmo ponto onde eu estou trabalhando, trago pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço de novo e tiro mais 2. Então, este é meu ponto alto. Eu vou fazer equivalente a 5 pontos altos dentro deste ponto. Então, eu já fiz 2, eu vou fazer mais 3. Então, terceiro ponto, 3, no mesmo lugar, tá, gente? 4 e 5, dentro do mesmo ponto. Fiz 5 pontos, agora eu vou pular 1, 2, vou vir no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Coloco a minha agulha, ó, aqui só se atentem a puxar bem o fio para fazer o ponto baixo, para ele não ficar alongado,
porque a intenção é que ele realmente abra o lequinho. Então, fiz meu ponto baixo aqui, eu vou pular mais 2 pontos. Então, ó, trabalhei neste daqui, eu vou pular este, vou vir no terceiro. Laço, venho no terceiro ponto, também fazendo 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Trabalhei neste ponto, eu vou pular mais 2. 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Ponto baixo. E é isso, gente. A sequência da subida da bolsa é somente isso. Nós vamos fazer isso. Só que agora, na próxima carreira, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos completar esta carreira aqui até o final. Se eu tenho 96 pontos, vai dar certinho aqui o meu encerramento, também nesse ponto baixo. Nós vamos finalizar aqui esses pontos e finalizar aqui com ponto baixo. Eu vou acompanhar com vocês. Mas façam aí exatamente essa sequência, tá? Façam ponto baixo, pulem 2 pontos, no terceiro ponto façam 5 pontos altos, pulem 2 pontos, 1 ponto baixo. E repitam todo esse motivo. E aqui para mostrar para vocês o tamanho que ficou na nossa base. Nossa base ficou com 30 centímetros por 8 centímetros. Tá? Então, 30 por 8. Agora que conforme a gente for fazendo, como a gente não faz carreira de aumento, automaticamente ela já vai começar a se curvar. Assim, é normal, tá? A peça vai repuxar para fazer a subidinha. Então, nós vamos ter a peça fazendo isso, é normal. Então, continuem fazendo toda a volta. Nas quinas, também a mesma contagem de pontos, continua exatamente da mesma forma. E façam até o final. Cheguei aqui ao final da carreira, antes de fazer o fechamento, só vou mostrar para vocês como é que tá ficando, olha. Ele já vai fazendo o formato aqui da bolsa, vocês já podem até, ó, ajeitando para ver que já vai fazendo o formatinho. Aqui nas quinas, olha, normal, a gente continua a contagem aqui, em algumas quininhas ele vai ficar assim, bem na quininha, e no outro ele vai pegar o ponto baixo na quina. Então, só continuem fazendo normalmente, se tiver os 96 pontos, ele vai chegar aqui certinho, como o meu chegou. E caso vocês tenham a quantidade de pontos aí diferente, desde que sejam múltiplos de 6, ele também vai chegar aqui certinho, tá? Então, aqui, olha, eu tenho o meu trabalho com 5 pontos, tenho 2 pontos que eu vou pular, e aqui está o meu primeiro ponto baixo, aquele ponto que nós fizemos para iniciar. Então, é aqui que eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui neste ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Vou pegar aqui na alcinha dele, ó, na cabecinha desse ponto baixo. Pego aqui a cabecinha do ponto baixo, vou laçar e fazer um ponto baixíssimo. Então, venho aqui e passo por dentro deste que está aqui na minha agulha. E aqui eu preciso caminhar até a metade do meu outro ponto. Aqui nós fizemos um leque com 5 pontos altos. Sempre nós vamos trabalhar agora no meinho. Então, no terceiro ponto e aqui no ponto baixo, a mesma coisa. Aqui no ponto do meio e no ponto baixo, ponto do meio. Tá? Então, é aqui que nós vamos trabalhar nesta próxima carreira. Só que eu preciso chegar até este meinho aqui primeiro. Então, eu vou caminhar com pontos baixos, ou melhor, pontos baixíssimos, até chegar aqui no meio. Então, ó, pego aqui a cabecinha do ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, outro ponto baixíssimo, até chegar aqui no meu terceiro ponto, que é onde eu preciso. Faço ponto baixíssimo. Cheguei aqui no ponto baixíssimo, é aqui que eu vou começar a trabalhar. Então, aqui eu posso fazer uma correntinha
para deixar equivalente a um ponto baixo. E agora aqui eu posso fazer meus 5 pontos altos no meu lequinho. Eu vou, esse ponto aqui, olha, onde eu estou saindo, eu vou pular 1, 2 e eu vou pegar bem aqui na equivalência do ponto baixo, aqui na cabeça desse ponto baixo. Então, ó, laço, vou fazer 5 também, 5 lequinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui meus 5 pontos altos no mesmo ponto baixo, venho aqui, pulo 1, 2, e já é o meu terceiro, meu ponto do meio, ó, meu lequinho aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui é o terceiro. Então, é justamente aqui no meinho, onde eu vou fazer o meu ponto baixo. Então, pego aqui as duas alcinhas e faço meu ponto baixo. Novamente aqui, eu vou fazer os meus lequinhos e prender aqui no ponto baixo. Então, ó, vou pular 1, 2 e aqui no terceiro, no ponto baixo, estão vendo o ponto baixo aqui? É aqui na cabecinha deste ponto que eu vou prender os meus 5 pontos. Então, laço, pego aqui a cabecinha do ponto, só as duas alcinhas, e vou fazer os 5 pontos. 5 pontos altos, gente, ó, fiz os 5 pontos altos, pulo 1, 2 e aqui no terceiro, um ponto baixo. Então, este é o motivo da nossa próxima carreira. Eu vou trabalhar nela exatamente desta forma, fazendo os meus lequinhos, prendendo com um ponto baixo no meio do leque anterior e fazendo, aqui do meio do leque anterior, fazendo os 5 pontos e prendendo aqui no ponto baixo. E aqui cheguei ao final da minha carreira. Aqui eu já tenho, olha, o meu ponto, meu primeiro ponto onde nós começamos. Então, aqui já tenho aquele primeiro ponto que nós caminhamos aqui, nós saímos já daqui, eu fiz o ponto normal aqui em cima daquele fechamento que nós fizemos, e aqui foi onde nós caminhamos até fazer o primeiro ponto baixo. Então, aqui é igual, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, aqui que está o meu ponto. Aqui eu vou pegar essas duas alcinhas assim, todos os fechamentos a partir daqui vão ser assim. Eles sempre vão acabar no meio da fileira e começar da mesma forma. Então, ó, acabar aqui, ó, no meio exatamente igual nós estamos fazendo aqui, ó, em cima, e vão começar também aqui do meio do ponto. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, eu passo por dentro dessa e passo por dentro dessa que está na minha agulha. E aqui, olha, encerrei, finalizei. Só que aí tem a mesma questão, nós vamos caminhar até o ponto do meio. Então, ó, caminho 1, caminho 2. Às vezes o fio de juta pode dar uma enroscadinha, porque ele tem uns fiozinhos meio soltinhos. Então, ó, 1, 2, passo por dentro e 3. Cheguei aqui no ponto do meio, e aqui que eu vou fazer uma correntinha. E vou começar novamente meus 5 pontos, fazendo aqui no ponto baixo, fazer toda a sequência que nós fizemos. Então, os fechamentos e os inícios de carreira vão acontecer exatamente desta mesma forma. E olha, ele não aparece aqui onde a gente começa, fica igual. E aqui, gente, olha como tá ficando, eu vou mostrar aqui, ó. Ele já tá subindo, então já fica mais fechadinha, a bolsa já vai fechando. Vocês podem ir abrir, moldando, e olha esse acabamento, que coisa mais linda que fica, ó. Na lateral da bolsa, olha. Que graça que já está ficando. Lindo, né? Então, é isso, eu vou subir aqui as carreiras
e eu vou falar para vocês a quantidade de carreiras que vocês sobem no total. Cheguei aqui para o final de mais uma carreira. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no ponto, ó, no terceiro, colocar a minha agulha, laçar e fazer um ponto baixo daqui. Ponto baixo. E feito meu ponto baixo aqui, eu vou começar a próxima carreira normalmente. Olha, aqui com mais uma carreira, como tá ficando, que linda. Já está bem mais altinha. E o começo e a finalização de todas as carreiras vai seguir desta forma, tá? Então, aqui agora, eu vou caminhar meus 5 pontos até chegar aqui no meinho. Então, ó, 1, 2 e 3 de novo, 3 pontos baixíssimos. E agora, aqui, eu vou começar, ó, faço uma correntinha, assim como eu fiz no outro, e fazer os pontos, o meu fio até acabou aqui, eu vou emendar o fio e continuar. E eu vou fazer aqui os meus 5 pontos altos e continuar a carreira normalmente, tá? A finalização e começo vai ser sempre dessa forma como nós fizemos agora. Finalizou, vai fazer um ponto baixo em cima do ponto e continuar. E eu terminei de subir aqui, olha, gente, que coisa mais fofa, olha esse ponto. Lindo demais, né? Ficou muito, muito linda, gente, muito. Ainda mais com esse tipo de material também ficou super delicada, muito lindo. E aqui nós vamos subir o total de 15 carreiras. Então, a partir do momento que a gente inicia a nossa carreira de subida, nós vamos subir por 15 carreiras. E nós vamos encerrar desta forma aqui, também fazendo essas ondinhas. É assim que nós vamos terminar esta parte da subida da bolsa. E aqui, a gente conta, caso vocês se percam aí, na hora de fazer a contagem de carreiras. A gente pode começar, olha, escolham aqui uma partezinha dessa daqui de baixo, um lequezinho de baixo, que começa aqui embaixo. Então, nós temos o leque e nós temos também um ponto baixo que está aqui antes do outro leque, que é equivalente a essa outra fileira que está aqui nesta parte. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque a gente conta a parte que a gente fez o leque, se a gente contar em linha reta, a gente conta a parte que a gente fez o leque, na outra carreira, em cima do leque, a gente faz um pontinho baixo. E para depois, na próxima, fazer o leque. Então, a gente conta intercalado, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo. Tá? Então, é assim que a gente conta as carreiras. Então, no total, nós subimos aqui 15 carreiras. Eu terminei aqui o meu ponto. Então, já cortei o meu fio, terminei aqui nesse lequinho e aqui foi aonde nós iniciamos esta outra carreira. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, com a ajuda de uma agulha menor, nós vamos soltar aqui o fio e eu deveria vir aqui neste ponto, né, no terceiro ponto aqui desta carreira anterior, para encerrar o meu ponto, fazendo um ponto baixo aqui neste lugar, no terceiro ponto. Então, aqui, ó, tenho 1, 2 e 3. Então, aqui que eu vou passar, ó, aqui no comecinho desta outra, que é onde eu teria também o meu ponto baixo, é que eu vou colocar a minha linha. Então, ó, pego aqui os 2 fios do lado, puxando pro lado de lá, passo aqui na cabecinha do ponto, puxo meu fio, ó, puxo bem, e agora eu vou voltar aqui de onde eu saí, para simular o ponto. Então, ó, aqui da onde saiu o meu fio, eu vou pegar aqui este nozinho de baixo e por dentro do meu Vzinho. E vou voltar o meu fio aqui por dentro. Vou passar o fio aqui por dentro. Assim, ó, puxo bem e pronto. Aqui está finalizado. Então, eu tenho uma carreira reta, eu fui de encontro com o meu outro começo,
onde eu iniciei essa carreira próxima e finalizei aqui. Agora, este fio aqui, vocês só escondam ele aqui por dentro, trançando com agulha menor, cuidado para não passar para a parte da frente. Façam isso pelos fios aqui de dentro, só escondam um fio, abram o fiozinho, assim. Este fio aqui que nós estamos trabalhando tem 3 fios, pegue 2 de um lado, um do outro e puxa um fio e entre uma trama vocês só vão dar nozinhos, tá? Podem dar 2, 3 nozinhos para que fique bem preso e escondam o restante do fio. E agora nós vamos fazer a parte da alça da nossa bolsa. E agora, para começar a alça, eu vou iniciar pelas correntinhas. Então, vou prender a linha na agulha, eu laço sobre meu dedo, passo por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxo aqui para dentro, puxo os 2 fios para baixo e prendo na agulha. Agora, eu seguro a linha menor e puxo o fio do novelo para ajustar na minha agulha. E vou fazer correntinhas. Então, laço o fio do novelo e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar aqui com 6 correntinhas. Aqui está o meu nozinho e cada vezinho é uma correntinha e eu não conto também a que está na minha agulha. Então, aqui eu tenho 6 correntinhas. Eu vou virar ela assim, de ladinho. Essa primeira aqui eu não trabalho, que é da onde está saindo o meu fio. Eu venho aqui na segunda, pegando somente a alcinha de fora e vou fazer um ponto baixo. Laço, tiro as 2. Pego a alcinha, laço o fio do novelo, laço, tiro as 2. Então, vou fazendo pontos baixos até chegar na minha última correntinha. Cheguei aqui na minha última correntinha, fiz meus pontos baixos, a minha primeira carreira de pontos baixos, eu vou laçar o fio do novelo, fazer uma correntinha. E vou retornar o trabalho da direita para a esquerda. E logo aqui, eu tenho este fio que está na minha agulha, tenho aqui esta daqui que a gente fez a correntinha, e eu vou vir no meu primeiro ponto da correntinha. Então, ó, se atentem bem que não é essa daqui, de onde está saindo meu fio, é esta outra. Esta aqui é a correntinha de subida, então, venho aqui nesta outra, pego aqui as 2 alcinhas, laço e vou fazer pontos baixos. Então, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, pegando, olha, o vezinho, as 2 alcinhas, que é a cabecinha do ponto da carreira anterior. Então, eu vou fazer pontos baixos até o final da carreira. Então, eu vou subir aqui no total de 4 carreiras em pontos baixos. Então, fiz a minha correntinha inicial e mais 4 carreiras de pontos baixos. Desta mesma forma, fazendo a correntinha e virando para fazer o trabalho. Eu preciso encerrar no final com 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, que são os 5 pontos iniciais que eu fiz, e eu também preciso encerrar com os 5 pontos iniciais, então confiram se está certinho aí o de vocês. E agora, nós vamos trabalhar no verso do nosso trabalho. Então, acabei de fazer a carreira para cá, eu vou virar da direita para a esquerda, e aqui eu tenho a parte de trás dos meus pontinhos. É aqui que eu vou trabalhar. Uma forma fácil para que a gente possa identificar aqui, eu vou mostrar para vocês os pontos e depois eu vou marcar para que a gente saiba quais pontos trabalhar. Eu recomendo que no começo vocês façam assim, para que vocês consigam perceber os pontos para não confundir, porque às vezes a gente pode acabar confundindo mesmo, é muita trama para a gente conseguir reparar, né, esses pontinhos, então fica mais fácil quando a gente marca. Mas olha, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fácil. Aqui, eu tenho a carreira na parte de trás. Nós vamos agora fechar aqui, para que a gente comece a crescer a parte tubular da nossa alça. Então, aqui na parte de trás, eu tenho, cada ponto que eu tenho, olha, aqui eu tenho um ponto. Eu tenho esta cabecinha, este nozinho e 2 perninhas deste ponto. Mais uma cabecinha aqui, 2 perninhas. Cabecinha, 2 perninhas, cabecinha, 2 perninhas. Nós vamos trabalhar pegando sempre a perninha do lado de cá,
a segunda perninha. Então, ó, meu ponto, primeira perninha, segunda perninha. Meu ponto, segunda perninha. Meu ponto, segunda perninha. Eu vou marcar aqui para vocês com um giz, para que a gente consiga identificar essas perninhas. Então, logo aqui, neste primeirinho aqui, eu já tenho a correntinha, aquela correntinha de virada. Ela também tem duas perninhas, ó, aqui e a outra aqui. Então, eu vou marcar aqui este ponto. Vocês podem marcar com giz. O giz é só passar a mão ou no máximo um pouco de água que ele sai. Não tem problema nenhum vocês usarem o giz. Esse é um giz de lousa comum. Vocês podem utilizar também aquele giz para costura. Apenas para que vocês consigam identificar. Marquem, porque garanto para vocês que vai ficar bem mais fácil. Então, ó, na cabecinha do nozinho, a minha segunda perninha está aqui. Então, vou marcar também. Cabecinha do ponto, minha segunda perninha está aqui. Ó, esse daqui foi, eu marquei um pouquinho da outra aqui. Cabecinha do ponto, segunda perninha. Ó, marquem delicadamente, bem fininho. Segunda perninha aqui. E eu já vou marcar a próxima, porque quando eu fizer, é este fio aqui que eu vou puxar. Só para eu saber, porque na hora que a gente for virar, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de identificar pelos pintadinhos. Marquei, vou colocar a minha agulha aqui de volta, vou virar o meu trabalho assim, fechando. Já vou vir aqui na minha primeira perninha que eu marquei, ó, e vou pegar. Estão vendo? Para que caso vocês não tenham marcado, ó, meu nozinho aqui, primeira perninha, segunda perninha. Pego ela aqui. Então, vou pegar esta perninha aqui. Peguei a perninha, pego o fio aqui do novelo e vou fazer um ponto baixo. Então, trago o fio para cima e faço ponto baixo. Venho aqui, ó, na próxima. Meus pontos agora começam as perninhas ficar mais abertinhas. Ó, aqui eu tenho a cabecinha, primeira perninha, segunda perninha, que é onde eu marquei. Ponto baixo. Meu outro ponto, aqui a perninha que eu marquei, que é a segunda perninha, ponto baixo. Aqui a segunda perninha que eu marquei, também ponto baixo. E aqui a próxima perninha, também ponto baixo. E aqui eu cheguei no começo, onde fica mais complicadinho da gente conseguir ver. Eu tenho aqui, eu vou pegar esta alcinha aqui e fazer ponto baixo. A partir daqui, já fica, as perninhas já ficam mais abertinhas para que a gente consiga ver, mas elas estão aqui, olha, por exemplo, aqui onde eu tenho essas duas aqui, os dois nozinhos, deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês com a agulha. Aqui onde eu tenho os dois nozinhos, eu tenho as perninhas, uma está aqui, a outra está aqui. Dois nozinhos, uma perninha está aqui e a outra está aqui. Dois nozinhos, uma perninha aqui e a outra aqui. Então, a partir daqui, nós não vamos fazer fechamento, não vamos fazer início de carreira. Ela vai seguir de forma tubular. Então, nós vamos, para ficar mais fácil, até para que vocês identifiquem, a gente sempre vai pegar e colocar a agulha, ó, onde tiver essas duas alcinhas aqui, ó. Tem essas duas aqui, essa daqui é minha perninha aberta. Então, ó, é como se eu escorregasse pelas duas alcinhas, ó. As duas aqui, ó, escorrega a agulha e pega aqui. Assim. Faço meu ponto baixo. Aqui eu tenho também aquelas duas alcinhas. Minha perninha está logo aqui, olha. Esta alcinha aqui. Faço ponto baixo. Minhas duas alcinhas aqui. Aqui está minha perninha. Faço ponto baixo. As duas alcinhas aqui, ó, escorrego no meio delas e já pego a alcinha que está aqui. Faço ponto baixo. As duas alcinhas aqui, ó, escorrego, pego ela aqui. Assim fica uma forma fácil também da gente identificar. Então, ó,
Logo que eu termino de fazer aqui, ó, eu sempre vou ter essas duas aqui juntas. Porque aqui é a cabecinha do meu ponto, uma perninha está pra cá e a outra está pra cá. É que ela fica mais abertinha conforme a gente vai fazendo aqui essa parte tubular. Parece complicado, gente, mas não é. Comecem a fazer, vocês vão conseguir identificar, ó, aqui as duas partes e aqui. E caso vocês achem que ficou complicada aqui essa parte de conseguir visualizar, eu tenho também um vídeo somente desta alça fazendo em mais detalhes. E aí, vocês conseguem fazer esta alça aqui de forma tubular, que fica muito linda. Ela vai ficando com um detalhe espiral, ó, as duas aqui, pego ela aqui. Não é complicado, tá? Podem fazer, tenho certeza que vocês vão conseguir, ó, as duas aqui, escorrego, pego a alcinha aqui. Façam aí a parte tubular de vocês, essa alça, e aí eu volto para mostrar a finalização, como vai ficar, como que a gente vai fazer a pontinha dela, esta outra parte retinha aqui, depois que vocês fizerem no tamanho. Então, eu subi aqui a minha alça, 34 centímetros. Então, ó, estou medindo ela aqui da pontinha, da parte onde nós iniciamos reta mesmo, ó, 35 centímetros. Então, essa foi a quantidade que eu subi, e agora eu vou começar a abrir a pontinha pra gente fazer aqui igual a esta. Não tenho como dizer pra vocês em carreiras, porque a gente não faz quantidade de carreiras. Como ela é circular, ela é tubular, a gente vai seguindo ponto sobre ponto, então não tem começo e nem fim. E olha como ela fica linda, olha que maravilhoso. Ela forma o espiral em volta do tubular. Fica muito, muito lindo, gente. Essa alça fica super fofa. Muito delicada e, ó, super gostosinha e legal de pegar. A elasticidade dela, ó, tem um pouquinho de elasticidade, não muito também, mas um pouco. E agora aqui nós vamos fazer a finalização da bolsa, ou melhor, da alça. Terminei aqui o meu ponto, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho aqui e começar a trabalhar sobre a cabecinha dos meus pontos. Então, aqui neste lugar, eu vou pegar, olha, eu fiz aqui igual nós iniciamos ali a carreira. Aqui eu tenho a correntinha de subida, que está na minha agulha, a corrente de subida, vou vir aqui, não nesta primeira, aqui neste Vzinho, no segundo, que é o primeiro ponto que eu tenho. Pego aqui as duas alcinhas, laço, trago pra cima e faço um ponto baixo. Venho aqui na próximo Vzinho aqui. Pego também as duas alcinhas aqui, da cabecinha do ponto, laço, faço outro ponto baixo. Preciso ter 5, já fiz 2. Então, aqui pego mais uma alcinha, a 3, também na cabecinha do ponto. A próxima aqui, a 4, também, ponto baixo. E a minha 5, que está meio escondidinha aqui, mas ela está aqui, ó. Também aqui, pegando o Vzinho, ó, ela está meio escondidinha pra dentro, mas está aqui o meu Vzinho. E esta é aqui a minha última. 5 pontos. Então, foi o que eu comecei lá na frente. Laço, faço uma correntinha, viro da direita para a esquerda. E vou fazer aqui as carreiras de ponto baixo, igual eu fiz lá. Eu preciso ter no total 4 carreiras de pontos baixos. Fiz aqui as minhas 4 carreiras em pontos baixos. Eu vou soltar o meu fio, olha, podem até puxar bastante, deixar aqui, ó, um espacinho de fio, porque a gente vai usar para costurar. Então, ó, corto, eu puxo todo o fio, ó, passando aqui por dentro. E aqui eu já tenho a pontinha finalizada. E ó, só para mostrar para vocês a quantidade total que deu aqui da alça, tinha dado 35, né? Então, com essa partezinha que a gente fez aqui reta, ela ficou no total com 37 centímetros. E vocês agora façam mais uma parte, mais uma alça, pra gente colocar também as duas alças.
Prontas, minhas 2 alças prontas. Eu vou iniciar a colocação da alça. Então, para isso, vocês vão dividir a bolsa exatamente no meio. Aqui eu já fiz as minhas medições, já coloquei a bolsa exatamente no meio. Ela deu certinho aqui, olha, um biquinho e as pontinhas. Então, ela deu no meio exatamente, olha, calhando de ser igual do outro lado, as ondinhas e a pontinha aqui. Essa é a parte, a minha bolsa dividida ao meio. E no meio aqui, vocês vão observar aonde que a gente vai colocar esta alça. A alça, vocês têm a opção de colocá-la mais larga, de forma mais larga, e de forma assim, mais compridinha, para que ela fique mais altinha e fique aqui numa parte menor, aqui no mais pro meio da bolsa. Eu decidi colocar a minha alça deixando assim, desta forma. Então, eu deixei aqui, este daqui do meio, ó, eu tenho aqui as pontinhas, tenho uma curvinha, 2 curvinhas, aqui a terceira e uma do meio. E eu vou colocar aqui, neste lugar, então, deixei uma e deixei as 2 curvinhas aqui. Eu vou colocar aqui, ó, onde começa. Então, a minha primeira, eu vou colocar aqui, e esta outra também eu vou colocar aqui. Eu vou também deixar marcado a próxima aqui, para eu saber o lugar onde eu quero que ela fique. Então, ó, vou prender uma pontinha aqui com o marcador, para eu saber aonde eu quero que ela fique. Para iniciar a costura, eu vou jogar a minha linha lá para dentro. Então, deixando ela aqui no lugar onde ela vai ficar, abrindo aqui esta parte reta, eu vou jogar lá para dentro o meu fio. O meu fio está saindo aqui da pontinha. Então, vou vir aqui na pontinha e jogar o fio lá pra dentro. Puxo meu fio lá pra dentro. E agora, eu vou voltar costurando aqui nas beiradinhas, olha, entre os pontos. Então, vou vir aqui, pular um pontinho aqui e olhar aqui atrás, aqui na frente, né, aliás, e puxar, ó, colocar a minha agulha, sair com a minha agulha aqui. Ó, segurem bem aqui, para que ele não se movimente, conforme a gente for colocando, para que ela fique bem retinha. Vou vir aqui no próximo e colocar, ó, vou pular um ponto, estão vendo o ponto aqui, ó? Vou vir aqui e colocar lá pra dentro. Essa linha, ela, como ela é da mesma cor, a gente tá trabalhando com a mesma cor, ela praticamente não aparece conforme a gente vai fazendo esse acabamento. Mas só cuidado aqui, se vocês quiserem costurar diferente também pode, mas só cuidado para realmente não fazer, não mexer na trama, não mudar, não modificar nada da trama. E o importante é prender bem as pontinhas principalmente. Então, ó, vou vir aqui, aqui eu não tenho espaço para fazer um ponto, vou colocar aqui dentro desta alcinha mesmo, só para fixar esta parte. Aqui. Jogo lá pra dentro. Agora, a minha parte de baixo está toda presa, ó. Está bem presa, toda a parte de baixo. Só que eu vou subir prendendo até aqui essa parte de cima. Então, eu vou subir e fazer na carreira de cima a mesma coisa. Não preciso fazer nessa daqui, posso vir direto pra essa. Porque aí, a minha linha que vai abraçar, ela fica em cima desse nozinho. E aí, não aparece tanto. Aqui, ó, eu posso até intercalar, ó, meu fio passou aqui, eu posso pular esse ponto, vir aqui pra passar nesse próximo, ó. Porque embaixo é que a gente precisa prender realmente todos os pontos, mas aqui eu posso já começar a intercalar. Ela reta aqui e prendo aqui a pontinha. Ó, ela está presa até aqui. Eu vou prender também até aqui a beiradinha da bolsa. Já está bem preso, olha, bem firme. E eu posso finalizar aqui.
Eu vou abrir o fio. Aqui é mais fácil vocês puxarem com a agulha. Então, ó, só vou passar a diferença aqui, ó, de um fio para o outro lado. Eu preciso ter pelo menos a diferença aqui de um fio para conseguir prender. Então, ó, passo aqui o fio por dentro. Tem um de um lado e outro do outro. Eu vou dar 2 nozinhos. Esse primeiro aqui não muito forte, para não puxar o fio. Mais um. Esse segundo eu posso dar bem forte. Aí, eu junto os fios e posso passar novamente sobre a trama. Olha, eu só escondi um pouco mais o fio, para ele não aparecer a pontinha, e já posso cortar. Aí, aqui, vocês podem até finalizar passando uma colinha, para ela ficar bem presa. Só uma pontinha de cola. Essa cola, ela seca bem rapidinho. Ó, estou usando essa cola aqui universal, para não aparecer, ó. E aqui ela não solta. Então, uma parte da alça está pronta, eu vou fazer o restante agora da mesma forma, centralizando bem, prendendo bem bonitinho, vou fazer com as outras partes da alça. Bom, eu vou passar os pesos e medidas também para vocês. Essa bolsa ficou com um peso total de 260 gramas, já considerando as alças. E de espaço, ela ficou com 20 centímetros aqui de altura. Então, ela montada assim, ficou com 20 centímetros de altura. Ela ficou com 27 centímetros de largura e de espaço interno, que é essa parte aqui de baixo, ela ficou com 7 centímetros. E aqui está ela, olha que maravilhosa que ficou a nossa bolsa. Aqui já estão finalizadas as alças, eu coloquei uma etiquetinha em couro para ficar bem delicadinho. Eu prendi também com o fio de juta, olha os acabamentos aqui dentro, que não dava nem para ver onde nós fizemos. A alça ficou aqui certinha, essa parte que começa aqui, a parte tubular, e a parte que nós prendemos aqui. Por dentro, ela está maravilhosa. Não há necessidade de colocar forro. Vocês podem até colocar um forrinho, mas olha, ela fica com os pontos perfeitinhos por dentro também, não tendo a necessidade de colocar. Não, ó, ela é bem fechadinha, os pontos ficam bem fechadinhos. Ela tem um espaço bem legalzinho por dentro, ó, ela fica assim. Fica firminha. Ela é o tecido de juta, o fio de juta, ele forma uma trama maleável, mas ao mesmo tempo ela fica firminha. Então, ela tem uma estrutura, ela consegue ficar. A alça é mais pesada, acaba puxando para baixo, mas olha, ela consegue ficar, ó, sem encostar em nada, ela consegue ficar tendo uma firmeza. Então, uma bolsa bem legal, olha, atrás, como ficou. O detalhe aqui da alça também. Aqui a nossa, não aparece, né, a nossa emenda onde a gente fez. Ficou linda, gente. Maravilhosa, perfeitíssima. Sem começo nem fim, uma bolsa, olha aí pra vocês faturarem bem, porque é uma bolsa bem elegante. Um estilo mais assim, pro estilo boho, né? Que é uma bolsa feita em fibras naturais, e vocês podem até cobrar um valor até maior. Fica muito, muito elegante, gente, finésima. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem as notificações para receber os próximos vídeos assim que forem lançados. Caso queiram apoiar o canal, cliquem aqui no Valeu Demais e deixem também o seu joinha que me ajuda muito. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, como ficou a bolsa de vocês. E se vocês fizerem, não se esqueçam de me marcar no Instagram, que eu amo ver e amo postar também. É isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo.